Fala pessoal, bem-vindos a mais um Revocional, que bom ter você por aqui. Um salve especial para todo mundo, já vai deixando o like no vídeo, se inscreve aqui no canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que está baseado em Marcos capítulo 11, Evangelho de Marcos capítulo 11, em 4 versículos. Versículos 12, 13, 14 e o versículo 20. Por que eu vou fazer esse pulo? Porque essa história, na verdade, tem duas histórias em uma só aqui. Então, para que as narrativas não se embolem, eu vou ler o 12, o 13 e o 14 e depois nós vamos pular para o versículo 20. O contexto é bem conhecido, é aquela famosa história onde Jesus ele entra no templo e expulsa os vendilhões. Jesus faz 2 visitas no templo, uma em cada dia, e durante essas visitas, na verdade, durante a estrada, né, a caminhada dele até o templo, ele acaba se encontrando com uma figueira. Então nós temos 2 retratos. O primeiro retrato onde Jesus amaldiçoa a figueira. O segundo retrato onde essa figueira amaldiçoada aparece ressecada e aquilo assombra os discípulos de certo modo. Então vamos ler Marcos 11, do 12 ao 14 e pulamos para o versículo 20. Diz assim, vou ler aqui na NVT. Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. E viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas, e foi ver se encontraria figos. Preste bem atenção nessa expressão, figueira cheia de folhas. E foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore, nunca mais comam de seu fruto. Jesus amaldiçoa a árvore. E os discípulos ouviram o que ele disse. Pulando para o versículo 20... Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Então nós temos aqui Jesus sentindo fome. Dá para fazer um revolucionário inteiro só sobre a humanidade de Jesus, né? Jesus limitado pelo corpo humano. Mas é interessante que Jesus sente fome, se dirige a uma figueira, ele procura fruto, não acha, amaldiçoa essa figueira. Esse texto ele é muito mal compreendido por muitas pessoas porque parece que Jesus está sendo ignorante, parece que ele está irritado de algum modo, porque, poxa, você vai numa árvore, você não encontra fruto, e aí você amaldiçoa a árvore, né? Ainda mais ele sendo Jesus, a encarnação de um Deus que é criador de todas as coisas. Todo mundo, todo o universo foi criado em Cristo e através de Cristo. Mas esse aqui não é um episódio onde Jesus está chateado. Ele não está emburrado e desconta a raiva dele na figueira. Pelo contrário, a figueira ela é uma das árvores que aparecem dezenas de vezes na Bíblia, mais de 50 vezes. E muitas vezes, gente, a figueira é utilizada para simbolizar Israel. A figueira também era um símbolo de prosperidade. Quando os escritores do Antigo Testamento queriam falar de prosperidade, eles utilizavam a seguinte expressão: cada um tinha um pé de figueira. Então a figueira está muito associada ao povo de Deus, ao povo de Israel, mas tem um detalhe biológico aqui que faz completa diferença na compreensão desse texto. Então, a figueira ela é uma das pouquíssimas plantas que primeiro ela dá o fruto, depois ela expande a sua folhagem. Qual é a ordem natural das plantas? Raiz, caule, né, o tronco, folhas, flor e então fruto. A figueira é diferente. Ela primeiro evidencia os seus frutos e só depois ela coloca a sua folhagem. E isso tem absolutamente tudo a ver com o desafio que nós temos nos dias de hoje. Nós vivemos numa sociedade completamente líquida. Esse termo sociedade líquida foi cunhada pelo filósofo Bauman, o já falecido filósofo Bauman. E essa expressão liquidez significa uma volatilidade, uma mudança muito rápida na nossa sociedade. Você vê como as modas, os costumes, os jeitos vão se alterando com cada vez mais velocidade. E por conta disso, o parecer tem sido mais louvado do que o próprio ser. As redes sociais, eu sempre faço questão de enfatizar que isso não é uma demonização das redes sociais. A internet ela é como um espelho, ela vai mostrar o que o ser humano é. Então você vai entrar na internet, vai ver coisas boas, vai ver coisas ruins. Da mesma forma que o espelho vai te mostrar coisas boas e te mostrar coisas ruins.
Então a internet ela permitiu ao ser humano evidenciar algo, né, exponenciar algo que a nossa sociedade sempre preconizou, o parecer à frente do ser. E nós sabemos que Jesus tem uma proposta bem diferente em relação a isso. Nesse ponto, gente, a figueira nos ensina bastante. Aí você vai entender esse texto. Por que Jesus vai até a figueira? Perceba que ele sente fome, ele vê uma figueira cheia de folhas. Esse é o detalhe do texto. E por ele ver uma figueira cheia de folhas, lembra do que eu citei anteriormente? Uma figueira, ela primeiro frutificava, depois ela se enchia de folhas. Logo, se ela está cheia de folhas, ela deveria ter frutos nela. Então ele vai até uma figueira cheia de folhas e ele não encontra frutos nessa figueira. Então ele amaldiçoa essa figueira. Por quê? Aquela é a representação de alguém que tem aparência, mas não tem essência. Alguém que quer se mostrar, mas que não tem frutos para apresentar. E essa é uma das grandes tentações do nosso tempo. Você pega uma foto sua, você edita, você constrói uma legenda. Você ficou tão famoso, né, depois do advento das redes sociais, o tal do melhor ângulo para foto. Você vai tirar uma foto com alguém, a pessoa fala, não, esse aí não é o meu melhor ângulo. Então você escolhe o melhor ângulo para mostrar para as pessoas. Você escolhe o melhor texto, pega um texto de alguém. Você coloca as melhores hashtags. E nós transicionamos tudo isso para cada parte da nossa vida. Quando nós queremos um emprego, nós queremos mostrar o nosso melhor. Quando nós queremos conquistar um amor, nós mostramos o nosso melhor. Quando nós queremos passar numa prova, quando nós queremos alcançar algo, nós damos o nosso melhor. E nesse diapasão, nós temos a tentação de muitas vezes aparentarmos algo que ainda não somos. Essa foi a questão dessa figueira. E aqui nós precisamos entender algumas lições que esse texto nos deixa claro. Primeiro, não viva de aparências, né? Você não pode cair na tentação de querer compensar na sua aparência a falta de essência. Eu estava assistindo um determinado programa recentemente e esse entrevistador ele já entrevistou diversas celebridades do Brasil. É um podcast, né? E os podcasts hoje os caras vão chamando um monte de famosos de diversos nichos. E esse podcast é muito conhecido, então esse cara já entrevistou dezenas, centenas de famosos, de referências, de autoridades nas suas respectivas áreas. E aí alguém perguntou para esse dono de podcast o seguinte: de todos os entrevistados, pense aí nos que você mais gostou. Aí o cara pensou, lembrei aqui, os que eu mais gostei foi esse. O que é que você viu em comum nos que você mais gostou? Aí o entrevistador falou assim: eu vi em todos eles autenticidade. E essa resposta foi fantástica porque ele poderia falar diversas coisas relacionadas a talentos específicos, a, enfim, qualidades destacáveis que essas pessoas tinham, mas ele destacou um ponto que é acessível a qualquer pessoa: a autenticidade. Você não precisa ser famoso para ser autêntico, você não precisa ser rico para ser autêntico, você não precisa ter um sobrenome importante para ser autêntico. Você pode estar na pior da sua vida. Você tem agora mesmo, hoje mesmo, a oportunidade de ser autêntico. Então isso é algo que está disponível ao seu alcance. Portanto, não viva de aparências. Seja autêntico, até porque uma aparência que não é autêntica, ela se torna, com o passar do tempo, insustentável. E sabe qual é a primeira pessoa que vai ser esmagada por isso? Você mesmo. Então não tente sustentar o que você não é. Não viva de aparências. A segunda coisa que esse texto nos ensina, gente, é que Jesus, ele prefere a sua nudez do que uma cobertura vazia. Perceba que Deus cria o homem no Jardim do Éden, ele coloca o homem e a mulher no Jardim do Éden, eles estão nus. Se você parar para pensar, quando o homem e a mulher, quando eles pecam, eles se envergonham uns dos outros, os olhos deles se abrem, eles se veem nus, e eles pegam uma folha de figueira para cobrir a sua nudez. A primeira coisa que eles fazem para poder cobrir a vergonha do pecado é colocar uma cobertura vazia. Agora se imagine, o cara comete um pecado e ele acha que uma folha de figueira vai compensar a nudez ao olho de quem tudo vê, o próprio Deus. Sabe? Então se Deus já conhece todo o teu coração, se Deus já conhece toda a tua vida, você não vai enganar Deus de jeito nenhum. Quando você chega, sabe aquele tempo que você está assim, você está tomando coragem para confessar o pecado. Você já reconheceu que está pecando, reconheceu que está falhando, reconheceu que está com a vida toda errada.
mas você está criando coragem ainda para poder confessar, para poder pedir perdão, para poder, sei lá, ir numa igreja, fazer uma oração. Naquele tempo, Jesus já está sabendo de tudo, meu querido, minha querida. Então você pode agora mesmo simplesmente confessar e reconhecer diante de Deus. Eu lembro que algumas vezes eu já vi alguns pais assim, quando em momento de castigo, né, com crianças, assim, o pai já sabia o que a criança tinha feito de errado. Uma criança, a não ser que ela tenha um super talento para mentir, que tem algumas que tem, infelizmente, a criança ela mostra logo quando ela fez algo errado. Você tem criança em casa, a criança derruba a casa inteira. Aí chega uma hora que está tudo muito quieto. O pai e a mãe já sabem que a criança fez algo errado. E a criança ali tenta fingir, tenta disfarçar um comportamento. E o pai e a mãe muitas vezes faz de tudo para que a criança confesse. Então o pai e a mãe se faz desentendido, né? Perguntam, você fez o quê? Aconteceu o quê? E na verdade o pai e a mãe já sabem o que aconteceu. Quanto mais Deus, o nosso Pai. Então Jesus, ele prefere a sua nudez do que uma cobertura vazia. Com a cobertura vazia, você vai apenas esconder algo dos homens. Mas você não vive para homens, você vive para Deus. Então Jesus prefere a sua nudez do que uma cobertura vazia. Terceira coisa que você pode aprender nesse texto, gente, é que a verdadeira mudança, ela vem de dentro para fora. Sabe? A figura de uma figueira que ela expõe folhas sem ter frutos, quando ela deveria ter frutos, é a figura de alguém que está apressado em estar no lugar, em estar no estágio que ainda não é o tempo. E grande tragédia é quando alguém tenta viver algo fora do tempo. Essa é uma das piores coisas que pode acontecer. Você pode fazer, tem várias tragédias na vida. Você fazer algo errado, né? Você fazer algo certo com a pessoa errada. E uma outra é você fazer algo certo no tempo errado. Você tem até a intenção certa, mas o tempo é errado. E muitas histórias são estragadas por conta disso. Então a figueira ela também traz essa nossa lição de você esperar o tempo certo de frutificar para que o seu fruto seja sadio. Isso serve para tudo na vida, inclusive para você exercitar algo chamado paciência, que é tão difícil nos dias de hoje. Porque o mundo ele nos leva a nós buscarmos coisas aceleradas mais e mais a cada dia. No tempo do telefone, você girava um número de cada vez, aquilo era a maior revolução moderna da história na época. Né? Hoje em dia, se meu celular trava 2 segundos, eu já fico nervoso, já fico chateado. Porque o mundo vai cobrando cada vez mais celeridade, de modo que a gente vai se adaptando e normalizando essa vida acelerada. Qual é a grande dificuldade nisso? É quando a gente acha que as fases da nossa vida também precisam ser aceleradas. Antigamente, as pessoas nem refletiam muito nessa coisa de dar certo e dar errado na vida. A reflexão filosófica ela não era tão comum, pelo menos ao nosso povo brasileiro, né? Vamos dizer assim. Então, você perguntava para um jovem de, sei lá, 40 anos atrás, 50 anos atrás, o que é que você quer ser quando crescer? Ele falaria provavelmente a profissão do pai. Né? Se o pai fosse motorista, eu quero ser motorista. Se o pai fosse policial, eu quero ser policial. Enfim, eu quero ser isso, casar, conhecer alguém, ter filhos. O cara não pensava nessa coisa de marcar história, de deixar legado, de tudo isso. Mas, com o passar do tempo, as pessoas foram começando a pensar nisso. Então, existe aquele tempo onde as pessoas se sentem novas e se sentem velhas para realizar as coisas. E perceba que, com o passar do tempo, as pessoas cada vez mais novas se sentem cada vez mais velhas para realizar as coisas. Eu já vi, gente, sem brincadeira nenhuma, eu já vi adolescente de 13 anos frustrado dizendo que deu errado na vida. Como é que um adolescente de 13 anos deu errado na vida? Porque na geração dele, no tempo dele, a coisa está tão acelerada que ele liga o celular, ele vê no YouTube, ele vê em outras redes sociais diversos adolescentes já famosos, ganhando dinheiro, tendo relevância. E ele pensa, se eu não alcancei o que esse adolescente alcançou, então eu sou um fracassado. Então ele faz de tudo para pular etapas, sem perceber que o mais importante é frutificar no tempo certo. Então você pode exercer tua paciência e saber. Talvez você esteja pensando, Thiago, até hoje eu não frutifiquei. Calma. O mais importante é você frutificar no tempo certo. Até estava conversando com alguém, essa pessoa tem 40 anos, tinha 40 anos. Cerca de 40 anos, vou aproximar aqui, né? Agora confesso que eu não lembro, mas vou aproximar aqui, cerca de 40 anos. A pessoa queria entrar na faculdade.
e falou assim, eu já estou velho demais, e era um curso que tinha 8 semestres, 4 anos. Eu falei para a pessoa assim, eu falei, olha, você tem 40 anos, o curso tem 4 anos. Você vai chegar em 44 anos de qualquer forma, com curso ou sem curso. É melhor você chegar formado do que você chegar lá e pensar, puxa, 4 anos atrás poderia ter começado. É aquela famosa frase, amanhã você vai querer ter começado hoje. Então, da mesma forma que frutificar no tempo certo te ensina a ter paciência, também te ensina a ter diligência. Existe o tempo, a estação do fruto. E você pode começar a semear ainda hoje para colher amanhã. Afinal de contas, querendo ou não, o tempo vai passar. Você querendo ou não, você vai chegar no amanhã. E é importante que você chegue no amanhã estacionando, não no sentido de parar, mas no sentido de ter a estação certa para a tua vida. E a última coisa, eu quero fechar isso aqui com você, é uma lição, né, que esse texto nos dá, que é o fato de Jesus vir para libertar a nossa alma dos fardos da vida. Jesus ele vem para os cansados, para os oprimidos. E, gente, poucas coisas são mais cansativas na vida do que você buscar viver uma vida que não é sua. Poucas coisas são mais cansativas na vida do que você viver tentando antecipar as coisas, você viver tentando antecipar estações que você deveria viver naturalmente. A maior maldição dessa vida é você viver uma vida que não é sua. Então você olha a história de um influenciador digital, a história de uma referência na tua profissão, ou às vezes a história de um parente seu. Isso é muito comum em pessoas que têm irmãos, que têm famílias grandes. Você olha a história de um primo, um irmão, uma irmã, um sobrinho, um tio, alguém que você pensa, olha, uma pessoa tão próxima a mim, chegou onde eu queria chegar e eu não consegui. E essa comparação, ela tende a te esmagar, ela tende a te tornar uma pessoa triste, porque você começa a se medir pela régua dos outros. Mas perceba, se Deus quisesse que você fosse igual a fulano, fulana, Deus teria te feito fulano, fulana. Ninguém foi criado e ninguém será criado como você foi. Ninguém tem sua digital, ninguém tem sua história, ninguém tem seu tempo, ninguém tem seu corpo, ninguém tem seu lastro, ninguém tem seu pensamento. Ninguém tem o que você é. Da mesma forma, você não pode ser o que as outras pessoas são. Tchau, qual o remédio para isso? Você precisa se aliviar teu fardo em Jesus. Então Jesus, ele pega toda essa pressão que desregula a nossa alma, ele lança fora e fala assim, ó, filho, vem aqui que eu vou te ensinar agora quem é você, vou liberar a tua identidade. Isso gera alívio para o teu coração. Para quê? Para que você seja uma figueira frutificando no tempo certo. O versículo 20, que é o último versículo que eu li, fala que os discípulos, quando passaram no outro dia, viram a figueira ressequida. A figueira estava morta. Por quê? Porque aqueles que tentam frutificar fora do tempo, ou aqueles que buscam compensar a falta de frutos com uma aparência vazia, eles tendem a morrer. Essa correria, essa pilha que o mundo te faz, muitas vezes para te vender algo, muitas vezes para, enfim, por conta de tantas coisas que a gente poderia citar aqui, isso aí só vai te matar como já tem te matado. Mas Jesus, ele é vida, Jesus, ele é verdade, e Jesus, ele também é o caminho para você poder desfrutar das estações no tempo certo. Amém? Quero orar com você nesse tempo, que o Senhor possa ministrar no teu coração ainda mais profundo do que aquilo que comentamos aqui. Fecha teu olho comigo se você puder, se você não puder, concentra teu pensamento, tua mente, teu coração e fala com o Senhor enquanto eu estiver falando aqui também. Tenha certeza que Deus não vai apenas me ouvir, mas te ouvir também no seu íntimo, na tua individualidade, na tua história, e Ele tem tudo aquilo que você precisa. Pai, muito obrigado por essa palavra, eu te agradeço por esse entendimento. Nos ajuda, ó Deus, a frutificarmos no tempo certo e não nos permita, Deus, cair na tentação de compensar a ausência de frutos com uma estética vazia, com uma folhagem vazia. Ó Deus, para que quando o Senhor venha nos examinar, nós possamos ser encontrados frutíferos, Pai. Nos ajuda, alivia o nosso fardo, Senhor. Oro por cada um que está me assistindo nesse momento e tem sido esmagado pelas expectativas da vida, expectativas que outras pessoas colocaram sobre eles, ou que eles mesmos se colocaram. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor traga renovo, força e uma nova história, a história que o Senhor preparou.
Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Gratidão por mais esse tempo. Não se esqueça, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e deixa um comentário de como Deus edificou tua vida através dessa palavra. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.